Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro, pediu desculpas às meninas venezuelanas após a polêmica em que ele disse que pintou um clima durante uma visita em São Sebastião, que é uma região que fica a 25 quilômetros da área central de Brasília. No Judiciário, o STF autoriza que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer de forma voluntária e de graça o serviço de transporte público no dia 30 de outubro, que é o segundo turno das eleições. E tem também esporte. Você vai saber o que o jogador Neymar disse durante um julgamento em Barcelona. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nessa terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. Eleições caminhando aí para a reta final e todo voto conta, né? Ainda mais em um cenário tão acirrado. E é nos pequenos detalhes que os candidatos podem perder os votos nesse momento. E por isso que, após uma repercussão muito negativa, hoje o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, tentou reduzir os danos na campanha dele. E aí você deve estar se perguntando, por que você está falando isso, Ju? Então, provavelmente, você deve ter visto no final de semana um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro disse em uma entrevista a um podcast que pintou um clima ao ver jovens venezuelanas de 15 anos se arrumando em uma casa em São Sebastião, que é uma região que fica a 25 quilômetros da área central de Brasília. Ele também sugeriu que elas estivessem se prostituindo ao dizer que elas estavam tentando ganhar a vida. Só que hoje, depois de toda essa repercussão que acabou até parando no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo pedindo desculpas às meninas venezuelanas para tentar reverter aí o mal-estar provocado após essa declaração tão polêmica. E o que dá para perceber é que o tom adotado nesse vídeo é outro. Bolsonaro se referiu a venezuelanas como meninas trabalhadoras. Como eu falei, a campanha de Bolsonaro até conseguiu uma decisão favorável do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, no domingo, para que essa declaração não fosse usada pelos opositores. Mas esse assunto tomou proporções sem precedentes na campanha de Bolsonaro, e de forma muito rápida. E aí as meninas se sentiram constrangidas após esse episódio, porque na verdade elas estavam em um abrigo que acolhem venezuelanas e não em uma casa de prostituição, como ensinou o presidente. Nesse abrigo, elas aprendem funções como corte de cabelo, design de sobrancelhas e também manicure. E por causa de toda essa repercussão ontem, em uma ofensiva para aproximar o presidente das venezuelanas, Michele Bolsonaro e Damares Alves marcaram um encontro com duas meninas que estiveram nesse local em que Bolsonaro relata. Esse caso aconteceu no ano passado. E no vídeo que foi gravado ontem, divulgado hoje, o presidente aparece ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também ao lado de Maria Tereza Bellandria, que é autoproclamada embaixadora da Venezuela pelo presidente interino Juan Guaidó. Mas nem todos os países, como é o caso do Brasil, reconhecem ele como presidente da Venezuela. Na verdade, Nicolás Maduro ainda continua no poder. E durante a gravação desse vídeo, Bolsonaro diz que a fala dele foi tirada de contexto. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. As meninas venezuelanas, elas não quiseram aparecer nesse vídeo e essa não é a primeira vez que Bolsonaro falou sobre esse assunto. A mulher de Lula, Janja Lula da Silva, postou hoje no Twitter outra entrevista de Bolsonaro que ele também sugeria que as meninas estivessem fazendo programa.
E é claro que a gente falou sobre esse assunto durante a programação da CBN. E a nossa comentarista aqui da rádio e colunista do jornal O Globo, Vera Magalhães, disse que esse pedido de desculpas aí de Bolsonaro é inconsistente. O vídeo de desculpas, ele é inconsistente, ele tenta atribuir à esquerda o problema por um vídeo que tem muitos problemas em si só, na fala do presidente, porque tem preconceito em relação às meninas venezuelanas, tem ali uma atitude de alguém que se disse curioso porque pintou um clima em relação a meninas de 14, 15 anos, e tem alguém que acha que meninas venezuelanas, por estarem arrumadas num sábado à tarde, estão necessariamente indo se prostituir ou estão sendo alvo de crimes sexuais, etc. Então, tem muitos problemas. A fala, ele não admite todos, tenta atribuir à oposição, quando na verdade foi ele que explorou politicamente esse episódio. Qual era o objetivo dele de trazer à baila essa história numa entrevista a um podcast durante a campanha, na reta final da campanha? É dizer que se o Brasil for governado pela esquerda, vai virar uma Venezuela, que é essa narrativa que o bolsonarismo adora evocar, e que aí nossas meninas, né, é isso que nós queremos para as nossas meninas. Aproveitando que eu citei a Damares Alves, hoje o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pediu um prazo adicional de 30 dias para explicar aquelas declarações da ex-ministra sobre supostas torturas contra crianças no arquipélago do Marajó, no Pará. A justificativa do Ministério é o elevado número de registros de denúncias coletado internamente. O prazo inicial para apresentar essas informações acabou ontem. E além do Ministério Público Federal no Pará, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil também pediram provas sobre essas declarações de Damares. Eu lembro você que na semana passada, em uma entrevista, a senadora eleita disse que soube dessas denúncias por meio de pessoas na rua. E hoje teve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal que tem relação com o dia das eleições. E é o seguinte: o ministro autorizou que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer de forma voluntária e de graça o serviço de transporte público no dia 30 de outubro, que é o dia do segundo turno das eleições. Nessa decisão, o ministro disse que a prática não pode levar à punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. Isso porque, no entendimento do ministro, essa medida tem o objetivo de viabilizar a garantia constitucional do direito ao voto. Barroso deixa expresso ainda nessa decisão que não pode haver qualquer discriminação de posição política nesse serviço. Então, traduzindo aqui para você, com isso, os veículos públicos e ônibus escolares podem sim ser usados para o transporte e o Tribunal Superior Eleitoral pode sim entender necessário regulamentar a autuação dos municípios e empresas de transporte para coibir eventuais abusos de poder político no dia das eleições. Barroso citou ainda na decisão que é preciso levar em consideração que o transporte público para os locais de votação é mais caro que a multa pelo não comparecimento e que a ausência de política pública para oferecer transporte de graça no dia da eleição retira dos mais pobres a possibilidade de participar desse processo eleitoral. Agora, cabe a cada prefeitura decidir se acata ou não essa decisão do ministro. Agora eu continuo no judiciário, mas vamos lá para o Tribunal Superior Eleitoral, porque hoje o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, deu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Defesa apresente os resultados daquela auditoria realizada nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Essa decisão atende a um pedido que foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. E nessa ação, inicialmente, o partido queria impedir a contratação de uma auditoria pelo presidente Jair Bolsonaro, que atacava a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. Mas aí essa ação demorou para ser analisada e hoje o ministro Alexandre de Moraes entendeu que esse pedido original acabou prejudicado por causa do processo eleitoral que já está em andamento. Mas o ministro tem uma ótima memória, assim como eu e você.
porque você ouviu aqui no Panorama CBN que existe a notícia de uma auditoria que foi realizada pelos militares e que o relatório, inclusive, teria sido apresentado ao presidente da República e que nada foi encontrado, e até por isso que Bolsonaro pediu para segurar esse resultado. E a partir disso, para Alexandre de Moraes, essa ação pode se caracterizar como desvio de finalidade e abuso de poder. Tudo isso para satisfazer a vontade eleitoral de Bolsonaro. Então, dessa forma, Alexandre de Moraes estabeleceu um prazo de 48 horas para que os militares apresentem uma cópia dessa auditoria que foi realizada e também informem de onde surgiu o dinheiro para pagar essa auditoria. E essa não é a primeira vez que o Ministério da Defesa é cobrado aí para apresentar os resultados dessa auditoria. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União também deu um prazo de 15 dias para que o Ministério apresentasse esses dados da auditoria, mas até agora, nada. Mas parece que o Ministério da Defesa tem uma resposta na ponta da língua para enviar para o ministro Alexandre de Moraes. A nossa comentarista aqui da CBN e colunista do jornal o Globo, a Bela Megali, disse que as Forças Armadas vão informar ao TSE que não fizeram uma auditoria nas urnas eletrônicas. Segundo fontes do alto escalão militar que foram ouvidas pela Bela Megali, o trabalho realizado pelas Forças Armadas se limitou apenas à fiscalização dos sistemas eletrônicos de votação e dentro daquilo que já está previsto nas normas estabelecidas pelo TSE. E com essa justificativa, o Ministério da Defesa pretende sustentar que agiu estritamente dentro da legalidade, já que não teria feito nada além do que é definido pela Corte Eleitoral. E aí, dessa forma, não devem ser apresentadas as tais auditorias externas que órgãos como o TSE e o TCU já cobraram das Forças Armadas. Durante a programação, a nossa reportagem conversou com Melilo Diniz, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E ele disse que a divulgação desses resultados é muito importante para pôr fim às narrativas contra o sistema eletrônico. É importante que o TSE convoque aqueles que se colocaram nesse papel de entidade fiscalizadora para declarar o que foi encontrado, o que não foi encontrado, o que está correto, o que não está tão correto assim. E no caso do Ministério da Defesa, que fez tanto barulho antes do dia 2 de outubro, fica ainda mais necessário a apresentação desses dados. Não me parece que, se houvesse algo grave, não haveria já sido informado pelo Ministério da Defesa ou por qualquer outra entidade fiscalizadora até o presente momento. E tem mais decisão vindo lá do TSE. O ministro Benedito Gonçalves intimou o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, a se manifestar em uma ação da campanha do ex-presidente Lula sobre a difusão de fake news. Essa decisão também manda o YouTube desmonetizar 4 canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, incluindo a produtora Brasil Paralelo, por difusão de conteúdos falsos contra o petista. A decisão ainda do ministro determinou ao Twitter, YouTube e o Google que identifiquem 28 perfis que estariam compartilhando fake news de forma anônima nas plataformas. E se isso não for possível, as contas devem ser excluídas. Por fim, essa decisão também proíbe que os responsáveis pelos canais promovam impulsionamento pago de conteúdos político-eleitorais envolvendo Bolsonaro, Lula e os seus apoiadores. O ministro fixou uma multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. Vamos ao dia dos candidatos à presidência. Eu vou começar aqui pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, porque hoje ele se reuniu virtualmente com aproximadamente 13 mil influenciadores digitais que são aliados dele. A senadora Simone Tebet, que agora integra a campanha de Lula, também participou desse encontro. E durante esse evento, Lula pediu aos aliados que evitem ficar apenas na defensiva ao desmentir notícias falsas nas redes sociais. O petista pediu que influenciadores digitais também destaquem propostas de governo e feitos das gestões anteriores dele. Preciso que a gente coloque em cada resposta a uma crítica uma proposta para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando erramos as eleições. Porque senão a gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, sabe, com escudo tentando rebater as críticas. Não é pouco. Eu acho que rebater as críticas é necessário, mas dizer o que nós vamos fazer
e dizer as coisas que são importantes para o Brasil é extremamente necessário. Nós não podemos só ficar repetindo: o Lula não vai fechar a igreja, o Lula não vai fechar a igreja. Nós temos prova histórica. Eu fui presidente 8 anos, eu não fui 8 dias. O deputado André Janones, a ex-deputada Manuela Dávila e o deputado eleito Guilherme Boulos também estavam nesse encontro e disseram que esse não é o momento da militância lacrar, mas sim de abrir um diálogo com quem está fora da bolha da esquerda. Boulos também destacou que é necessário mais rapidez na hora de responder às notícias falsas, com mensagens em tempo real que sirvam como antídoto da mentira. Como eu falei agora há pouco, Simone Tebet também estava nesse encontro, né? E ela disse que o eleitor ainda está muito indeciso e com medo de votar ou declarar o voto. A senadora ainda defendeu uma divulgação maior dos erros do governo Bolsonaro, como corte em programas sociais. E falando em Bolsonaro, o dia do candidato à reeleição do PL foi no Rio de Janeiro. Mais uma vez ele fez campanha no estado e dessa vez ele foi para São Gonçalo, na região metropolitana. Lá o presidente Jair Bolsonaro disse que atualmente o Brasil tem um Congresso Nacional muito mais de centro-direita. Isso porque o PL, que é o partido de Bolsonaro, elegeu as maiores bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado no dia 2 de outubro. E ao falar sobre o futuro do país, o candidato à reeleição disse estar em sintonia com o Congresso Nacional. Temos um novo parlamento, como alguns aqui do nosso lado. Uns reeleitos, outros eleitos, mas muito mais por centro-direita. O terreno está asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento do Executivo com o Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse da nossa pátria. E enquanto eu gravo este podcast, o candidato do PL está em Juiz de Fora, em Minas Gerais, cumprindo uma agenda de campanha. Essa não é a primeira vez que Bolsonaro mira a cidade onde ele levou uma facada em 2018. E para fechar aqui o giro eleitoral de hoje, eu preciso contar para você que o Ministério Público do Trabalho já recebeu 428 denúncias de assédio eleitoral desde o início da campanha, que começou no dia 3 de agosto. E esse número chama a atenção porque é o dobro do que foi registrado nas eleições de 2018. E olha que o período eleitoral ainda nem terminou direito. E para você ter uma ideia, em 2018 foram 212 casos no total no nosso país. Esse balanço aponta que a maior parte das denúncias foi registrada na região sul do país. Foram 154 denúncias envolvendo empresas da região. Apesar disso, o estado que reúne o maior número de denúncias até o momento é Minas Gerais, com 70 casos. E na maioria das denúncias, o Ministério Público do Trabalho explica que são ações de patrões que tentam coagir os funcionários a votarem um determinado candidato. Inclusive hoje, o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, encaminhou um dossiê com denúncias ao Ministério Público do Trabalho. Randolph disse que os números de casos explodiram esse ano, mas que confia na atuação do Ministério Público e da Justiça Eleitoral para coibir situações de assédio eleitoral. Já tem pelo menos 430 autuações ocorridas, vários termos de ajuste de conduta já celebrado, criação de um canal de denúncia direto por parte de pessoas que tenham sido vítimas de assédio nesse período. Algumas autuações que estão em curso devem ser divulgadas também nos próximos dias. Então eu advirto aqueles empregadores que quiserem usar do seu poder para inibir a vontade democrática de empregados. Não tentem, que as consequências da lei serão duras. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O agronegócio é um segmento que tem alta demanda de energia elétrica e, nesse sentido, a produção de energia solar em propriedades rurais vem crescendo, assim como o uso de outros recursos renováveis. Isso acontece por causa dos custos altos com a conta de luz ao usar máquinas como bombas de irrigação e ordenhandeiras, que precisam ficar muito tempo ligadas.
E por isso, a energia solar é um recurso importante para o agronegócio. E graças a equipamentos como painéis solares e aquecedores, é possível reduzir custos, aumentar a produção e garantir a sustentabilidade. E o Banco BV oferece o financiamento para a energia solar BV, que pode diminuir os custos da conta de luz em até 95%. O financiamento solar tem ótimas condições de pagamento, torna o local sustentável e reduz os danos ao terreno. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu tenho uma informação muito importante para você que é chocolatra. Hoje a Anvisa proibiu a comercialização e determinou o recolhimento de 2 lotes de chocolates da marca Garoto. Isso aconteceu após uma suspeita de que os lotes de tabletes de 80 gramas de chocolate ao leite, castanhas de caju e uva passas contenham fragmentos de vidros. Isso mesmo que você ouviu, vidros. E atenção, a medida vale para os lotes 2252, 1294, 1G e 2253, 1294, 1G. Os chocolates desses lotes podem causar lesões na boca ou mucosas. E o recolhimento desses chocolates foi iniciado pela própria empresa após um problema em um equipamento de produção da fábrica no qual os chocolates são produzidos. E de acordo com a documentação que foi apresentada pela Garoto, a maior parte dos produtos dos lotes que estão com problemas não foi comercializada, mas alguns foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e no estado de Santa Catarina. E se por acaso você tem um chocolate aí na sua casa e está com dúvidas, a Anvisa orienta que os consumidores que compraram esses chocolates mencionados verifiquem o lote do produto no verso do rótulo próximo ao lacre, abaixo da data de validade, que é até 2023. E se o código do lote for identificado, se você foi premiado com isso, além de não consumir, você deve guardar essa embalagem. Em seguida, você pode entrar em contato com o Serviço ao Consumidor Garoto pelo telefone 0800 055 9550. Esse serviço funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da noite, exceto feriados. E você também pode acionar a empresa pelo e-mail saquegaroto@garoto.com.br. Por meio desses contatos, você pode pedir a troca do produto ou reembolso. Segundo a Anvisa, não há restrições de consumo para os demais produtos da Garoto. Em nota, a empresa de chocolates informou que a suspeita da presença de pequenos fragmentos de vidro vem da quebra de um sensor na linha de fabricação que pode ter tido algum contato com esses lotes. A empresa reforça que a qualidade e segurança de seus produtos são prioridades inegociáveis e que adota rígidos padrões e controles em todas as etapas do processo produtivo e de distribuição. Na economia, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão do crédito consignado do Auxílio Brasil pela Caixa Econômica Federal. O subprocurador Lucas Furtado disse ver indícios de desvio de finalidade do benefício com um objetivo meramente eleitoral. Além disso, segundo o subprocurador, há risco de prejuízo para a Caixa e para quem pedir esse tipo de crédito. Se por acaso você está perdido, eu vou lembrar para você do que se trata esse tipo de empréstimo. Essa modalidade ela foi regulamentada pelo governo federal no fim de setembro e, pelas regras, é possível descontar até 40% do benefício direto na fonte, ou seja, do Auxílio Brasil. E a taxa de juros dessa modalidade não pode ser superior a 3,5% ao mês. A Caixa colocou como uma taxa 3,45% ao mês pelo prazo de 24 meses. Essa taxa ela é maior, por exemplo, do que a do consignado de aposentados e pensionistas do INSS, que é de, no máximo, 2,14% ao mês. E aí o subprocurador Lucas Furtado disse ser assombroso os R$ 1.800.000 que já foram liberados pelo banco em apenas 3 dias de operação de crédito.
O subprocurador levanta a suspeita de que a agilidade inesperada em aprovar o consignado para essas pessoas, em especial as mulheres, é para beneficiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz ainda que, se confirmadas essas suspeitas, o fato é de extrema gravidade, inclusive com implicações criminais comuns e de responsabilidade. Para você ter uma noção, até o momento, 700 mil pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil já aderiram ao crédito com a Caixa e o banco liberou R$ 1.800.000 com o valor médio de R$ 2.600. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,86% aos 115.743 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,91% aos R$ 5,255. Já o euro encerrou o dia com uma baixa de 0,72%, cotado a R$ 5,178. E no esporte eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que envolve o jogador Neymar. E hoje o atacante prestou um depoimento no julgamento em que ele é processado por suspeitas de irregularidades na transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Os promotores do caso pedem que o jogador seja condenado por corrupção e cumpra 2 anos de prisão. E também pedem que ele seja multado em 10 milhões de euros. Hoje, durante o julgamento em Barcelona, Neymar disse que assinava os documentos que o pai dele pedia. E o brasileiro disse que não se lembra se participou ou não nessas negociações com o Barcelona. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. Tem o Insta também, é só procurar por @JulianaDeprado e o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você e até mais!